a entrevista coletiva com o auxiliar técnico Lucas Silvestre, que hoje substitui Dorival Júnior, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Lucas, tudo bem? Lucas, eu gostaria de entender qual foi a intenção do São Paulo hoje. Deu para ver que no primeiro tempo o São Paulo não tinha uma referência, né? O Rames e o Luciano, eles estavam ali. Era quase um 4-4-2 com 2 meias de atacante, um 4-2-4. Essa é a primeira questão. Um outro ponto que eu gostaria de saber, agora que vocês já têm mais esse contato com os jogadores, em determinado momento, vocês acham que com todo mundo à disposição, Luciano, Calleri, Rames e Lucas, eles conseguem atuar juntos? Boa noite. Primeiramente, com relação à ideia para o jogo, era com que a gente tivesse Rames e Luciano na flutuação por dentro, e para isso a gente colocou 2 jogadores de ataque, né, a última linha por fora, que eram Natan e Juan, e a gente buscava a atração dos zagueiros nesse momento para que pudesse fazer os movimentos nas costas dos dois. Além disso, a gente também ficou com um time com muita qualidade técnica, né, para já que a gente tivesse a bola, e sabíamos da agressividade do Botafogo, do quanto eles pressionam a saída do adversário, pressionam sempre não só os nossos zagueiros, os laterais, mas também pressionariam bem os nossos volantes. Então, a ideia era que a gente tivesse jogadores que nos dessem mais a posse, e nos movimentos de flutuação dos 2 meias, tentar tirar os 2 zagueiros para buscar as infiltrações. Caso os zagueiros não saíssem, os meias receberiam essa bola no entrelinhas para poder ir de frente para a última linha do adversário. Acredito que no primeiro tempo a gente até conseguiu ter a bola, mas faltou um pouco dos ataques à profundidade, e isso que no intervalo a gente buscou, colocando o Lucas em campo, buscar melhorar um pouco essa situação dos ataques à última linha do adversário, já que a gente conseguiu ter a bola em grande parte do jogo e buscava situações não só com a posse, mas que a gente também conseguisse realizar essas infiltrações. Então, a ideia foi essa ali no intervalo. O Rames, como eu tinha dito no princípio, né, na entrevista pré-jogo, o Rames, a ideia era 45, hoje no máximo 60 para ele. E como eu perdi o Pablo logo no início, e aí perdi um dos momentos de substituição, eu já não poderia voltar sabendo que eu teria que tirar o Rames logo em seguida. Então, a gente preferiu segurar o Rames já no intervalo e aí sim colocar o Lucas nessa condição. Com relação ao Rames, Luciano, Calleri e Lucas, né, jogarem juntos, a gente ainda não conseguiu trabalhar essa situação. Foi uma sequência muito grande de jogos aí nos últimos momentos. Creio que daqui para frente a gente possa ter um tempinho maior com a parada da seleção, e também agora de sábado para quinta, né? Creio que a gente possa trabalhar outras situações, e vai depender muito dos 4 estarem em campo juntos. Se as funções defensivas elas forem executadas, não tem por que não colocar atletas de grande qualidade dentro de campo. Lucas, boa noite. Eu vou fazer 2 perguntas, mas vou fazer separados. Tá? Primeiro, pelo que o São Paulo criou, fez no jogo, merecia, o empate ficou melhor para o Botafogo do que para o São Paulo? Essa é até uma situação assim complicada de dizer que o empate ficou melhor para um ou para o outro, né? A gente sabia da dificuldade que o Botafogo iria nos impor aqui dentro, e jogar da maneira como nós jogamos, vindo de um jogo como foi o jogo de quarta-feira, com um desgaste físico e emocional muito grande, né? A maneira como a gente terminou, e até fazer um parênteses em cima disso, porque não foi o jogo da quarta-feira. A gente vem de 21 dias já de decisão, desde o primeiro jogo do Corinthians lá na Arena, depois a gente teve os 2 jogos ali nas quintas-feiras com o São Lourenço, e agora essa decisão contra o Corinthians. Então, foi um período de um desgaste mental muito grande. E você ter que reverter 2 placares, né, como a gente teve nesses 2 meses de semana. Então, isso gerou um desgaste emocional muito grande, até a maneira como não só os atletas terminaram a partida da quarta-feira,
mas também nós, comissão técnica, né? Foi um desgaste muito grande e creio que por conta disso também as mudanças, né, que a gente precisou realizar para esse jogo de hoje. Então é mais ou menos isso e creio que por conta das mudanças, né, eu acho que a equipe se comportou bem dentro de campo e, como eu disse anteriormente, a gente conseguiu ter a bola em muitos momentos e não só ter a bola, mas buscar infiltrações, chances de gol. E o que faltou foi a gente conseguir colocar a bola para dentro do gol mais uma vez, né? Porque as chances elas foram criadas, tivemos boas oportunidades no primeiro tempo, mas as melhores oportunidades foram no segundo tempo. E realmente um volume muito alto, você precisa concluir em gol, ainda mais com um adversário, né, da qualidade. E a gente tem que pontuar que a gente enfrentou o líder do campeonato e jogando de uma maneira absoluta dentro do jogo, merecendo, sim, ter feito o placar. E acredito que, para nós, realmente, esse resultado de 0-0, a gente sai de cabeça erguida por conta do esforço realizado e por conta das oportunidades criadas. Mas a gente merecia, sim, uma sorte diferente dentro da partida. Foi a primeira partida do Rames como titular, começando o jogo. Que avaliação que vocês fazem do desempenho dele? E o cronograma vai seguir assim, 45, 60, até chegar a uma totalidade? Com o Rames não tem como ser diferente, né? O Rames vem de um período maior parado e a gente está aproveitando esse período agora para poder trabalhar bastante com ele. Ele vem evoluindo muito na parte física. Hoje a ideia era essa, a gente não conseguiu utilizar ele no jogo da quarta-feira e a ideia era essa, já que ele tinha feito 15 a 20 minutos no jogo do Flamengo, que a gente fizesse uma carga gradativa, porque, nesse momento, o risco de lesões é muito grande para um atleta que está retornando, né, aos jogos. Então, imagino que a sequência agora seja gradativa e tendo, obviamente, em base todos os dados que a fisiologia vai nos abastecer, não só com relação a esse jogo, mas também com relação aos treinamentos seguintes. Tudo bem, Lucas? Tudo certo. Também vou aproveitar e fazer duas em separado, né? Hoje, eu até concordo com a ideia de que merecia uma sorte melhor, talvez contra o Flamengo da mesma forma, e duas vezes com equipes modificadas, com bastante modificação do que a gente tem uma ideia de ser o time titular do São Paulo. Mas isso, na comissão e a conversa com os jogadores, preocupa perder esses pontos que estavam palpáveis, que poderiam ser conquistados fora de casa contra um Flamengo, que é uma equipe que dispensa comentários, contra o Botafogo, líder do campeonato em casa. Preocupa de alguma forma o planejamento dentro do Campeonato Brasileiro para chegar numa posição de Libertadores? Foram 2 jogos contra o líder do campeonato e contra a melhor equipe que tem no futebol brasileiro, né? E em ambos os jogos a gente teve o domínio total da partida, não sofreu nem contra o Flamengo e nem contra o Botafogo. E, obviamente, que você perder pontos, né, dessa maneira, e vamos colocar que a gente realmente deixou esses pontos para trás, são pontos que hoje nos dariam uma classificação muito melhor no campeonato, mas a gente tem total confiança no grupo, tanto que hoje nós tivemos 7 modificações, 8, né, contando com o Jandrei, 8 modificações na equipe. E, ainda assim, a gente conseguiu, mais uma vez, manter o padrão, né, que a equipe, teoricamente, titular vem realizando. Então, é isso que nos deixa mais felizes nesse momento, é o rendimento que a equipe vem tendo. E, obviamente, que a gente precisa aperfeiçoar um ponto ou outro, temos consciência disso, os atletas têm consciência disso, e nós temos essa sequência agora, até a final da Copa do Brasil, e nós temos que trabalhar jogo a jogo, né? Tanto que essas modificações, elas não foram, em momento nenhum, pensadas no jogo da quinta-feira.
Foram modificações que foram pensadas no desgaste emocional e físico que a gente teve no jogo da quarta-feira. A gente colocou hoje o que a gente tinha de melhor para poder atuar os 90 minutos. E pensando, aproveitando bem nessa linha, todo mundo, comissão, jogadores, inclusive o Diego falou há pouco, sobre sempre bate nessa questão do jogo a jogo, e é claro que é uma filosofia que está sendo adotada pelo São Paulo recentemente, mas também tem um pouquinho de planejamento a longo prazo, seria loucura falar que não. Pensando exatamente nesses 2 jogos e a avaliação de muitos que a Copa Sul-Americana também é palpável do São Paulo chegar numa final, há um caminho possível. Já há um planejamento, por exemplo, de um jogo individual, como o do próximo domingo contra o América Mineiro, utilizar uma equipe mista, até pelo desgaste de viagem que vai ter o São Paulo, pensando nesses confrontos contra a LDU? O que eu vejo é que a gente, hoje, a gente não tem uma equipe titular, porque todos os atletas estão atuando. Se a gente for ver o Luan, a última atuação dele, se eu não me engano, tinha sido contra o Palmeiras, lá na Arena. E hoje o Luan, depois de alguns jogos aí, que não vinha atuando, trabalhando muito forte durante esse período, e com 8 minutos de jogo, a gente precisa do Luan. Então, a gente não tem uma equipe titular. A gente vai pensando realmente jogo a jogo, e isso não é uma frase clichê, porque é assim que a gente precisa pensar. Graças a Deus, hoje nós somos a única equipe que está em 3 competições, né, no Brasil. E para que você tenha uma equipe 100% em todos os jogos, a gente vai precisar fazer essas alterações jogo a jogo. Então, o pensamento ele vai ser... hoje, né, acaba o jogo do Botafogo, começa o nosso planejamento para o jogo da quinta-feira lá da LDU. Então, a partir de hoje, a gente começa a pensar na equipe que vai atuar lá. Quinta-feira, dependendo de como for a partida e o desgaste, a gente pensa para o jogo do domingo como vai ser o jogo contra a América. Não tem como a gente pensar lá na frente. É impossível. A gente está pensando só no adversário seguinte, que é o que a gente precisa fazer nesse momento, para que a gente chegue bem, né, em todas as competições, com chances aí, tanto em Sul-Americana, como no Brasileiro e como na Copa do Brasil. Lucas, boa noite. O Jandrei fez o 3º jogo desde que vocês chegaram aqui ao São Paulo, tendo essa oportunidade. Então, ele entra também nessa seara do rodízio de jogadores. Mas é um planejamento que também o Jandrei vá tendo mais oportunidades. Hoje ele falou com a gente até na Zona Mista da importância também do jogo construtivo e como ele se encaixa e entende muito bem o que o São Paulo precisa fazer. Com certeza o Jandrei também vai seguir essa linha de pensamento, né, da comissão técnica. O Jandrei é um atleta importantíssimo para nós dentro e fora de campo, assim como o Rafa. Que bom que esses dois jogadores, nessas 2 últimas partidas, né, nas 3 últimas partidas, deram um resultado muito bom para a nossa equipe. Então, o Jandrei contra o Flamengo, o Rafa na quarta-feira, e agora o Jandrei novamente. Isso é muito importante, porque vai elevando o nível de competição dentro do nosso plantel e vai mostrando, né, que todos vão ter a sua oportunidade, e conseguindo agarrar a sua oportunidade e realizando um grande trabalho no jogo, com certeza vai receber novas oportunidades. Então, o pensamento ele é geral. Todos os atletas terão as oportunidades, e aí vai depender de cada um realizando seu trabalho para poder dar sequência dentro da equipe. Tá aí, galera, Lucas Silvestre falando dessa partida aí, desse empate do São Paulo contra o Botafogo no Morumbi. São Paulo hoje lutou, né, mas não conseguiu sair do 0-0. Lucas Perry, goleiro do Botafogo, fechou o gol hoje, fez grandes defesas. São Paulo até que poderia ter saído sim, né, com esses 3 pontos do Morumbi. Até que marcou gols, né, mas estava impedido. O Luciano marcou 2 vezes ali, estava impedido. O São Paulo vem de jogos aí, né, jogos que exigiu bastante dos jogadores. Partida ali contra o São Lourenço. E essa partida também da última quarta-feira contra o Corinthians. Então, alguns jogadores
O Pablo Maia mesmo ali sentiu um mal-estar logo no começo da partida, saiu, acredito que mais por conta do cansaço mesmo, né? Ele deu até uma entrevista para ESPN Brasil, ele falou que estava bem cansado, acredito que não foi nada demais com ele mesmo, saiu mais por conta do cansaço, desgaste físico, né? O Rames entrou de titular, não fez uma boa atuação, né? Não gostei muito do Rames Rodrigues, é claro que ele tem muito ainda para evoluir, pegar mais ritmo, tá sem ritmo ainda, né? O Lucas já chegou pronto, mas o Rames acredito que vai demorar ainda mais um pouco para ele se adaptar, até porque o Lucas estava jogando, né, no melhor futebol do mundo, né, que é a Premier League, já chegou pronto, apesar dele estar de férias, mas estava se cuidando. Mas agora é se preparar para os próximos jogos, né? Tem a Sul-Americana na próxima semana. Hoje o Dorival, o Lucas que estava comandando o time, né? O Dorival estava suspenso, optou por começar, claro que foi o Dorival que escalou o time, né? Começar com um time ali mais mesclado, poupando alguns titulares. O Calera entrou no segundo tempo, o Lucas, mas assim mesmo não conseguiu marcar nenhum gol e ficou nesse 0-0 no Morumbi. Deixa a sua opinião nos comentários, o que você achou do jogo de hoje, o que você achou também da coletiva aí do Lucas Silvestre. Comenta aqui abaixo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.